Bom, então, como eu falei, a gente vai ver, né, a gente vai ver assim, bem nos detalhes mesmo, tá? Um pouco de álgebra booleana e lógica digital, né? Bom, então, primeiro a gente tem que ver o conceito, né? O conceito de funções e variáveis lógicas, né? Na matemática, digamos assim, na nossa matemática, matemática ordinária, né, ou tradicional, no comum, o que é uma função, né? A gente tem uma função na matemática quando a gente tem quando a gente tem associação de duas ou mais variáveis, né? Existe uma relação entre duas ou mais variáveis. Por exemplo, eu vou medir a temperatura ao longo do dia, tá? E no final do dia eu vou construir uma tabela, e através da tabela uma função onde a cada tempo eu tenho uma temperatura. Então eu tenho uma função da temperatura em função do tempo, né? Como assim? A cada tempo que eu pedir, por exemplo, 10h30 da manhã, né, um horário, vamos dizer assim, a temperatura era 23 graus. Meio-dia e 35, não, a temperatura agora já era 28 graus. 16h48, não, a temperatura agora é de 19 graus, caiu, graus Celsius. Então, olha só, eu tenho uma variável independente, que é o tempo, eu vou atribuir valores a esse tempo, né? Eu tenho uma variável dependente, que é a temperatura, porque ela depende do valor do tempo. O valor da temperatura depende do horário que eu medi, né? E assim vai para velocidade, para funções de corrente elétrica, tensão elétrica, juros, né? Então, qualquer função, qualquer relação entre duas ou mais variáveis, né? Então, isso é uma função, é uma relação de dependência, né? E as variáveis, o que são variáveis? Variável é justamente o oposto de constante, né? Nós temos duas coisas, uma constante e uma variável. Constante é aquele que se mantém o mesmo valor sempre. A variável ela pode assumir diversos valores, né? Dependendo do campo numérico, dos conjuntos numéricos que ele está, né? Então, as nossas funções e variáveis lógicas passam também um pouco por este conceito, né? Nós trabalhamos, né, aqui não tem a questão do em cima do muro, né, pelo menos por enquanto, né, ou talvez. Aqui nós vamos trabalhar com sim ou com não, né, igual que eu estou falando. Luz apagada, luz acesa, pessoa morta, pessoa viva, porta fechada, porta aberta, né? Sim, não. Há corrente, não há corrente. Há passagem de elétrons, que é a corrente elétrica, ou não há passagem de elétrons. Né? Então nós vamos trabalhar sempre com dois níveis, né? O nível baixo e o nível alto, né? Quando a gente for traduzir isso para circuitos, vocês vão ver que a gente vai trabalhar com tensão elétrica, né? Tensão elétrica, só relembrando ou só explicando para quem não sabe, quando a gente fala tensão elétrica, o que é isso? Né? Tensão elétrica, também chamado de DDP, diferença de potencial, ou vulgarmente falando, voltagem, tá? Na minha consideração técnica, né? Muitos livros escrevem voltagem e tal, mas eu acho que falar voltagem é tão vulgar como falar amperagem, como falar litragem, né? Não se usa isso, né? Você fala tensão elétrica, DDP vale, você não fala voltagem, você fala corrente elétrica, você não fala amperagem, você fala volume, você não fala litragem, né? Você fala o comprimento, altura, largura, as dimensões, você não fala a metragem, né? Então, assim, dói o ouvido, né? Dói demais a conta. Então, assim, quando fala em tensão elétrica ou DDP, ou mesmo vulgarmente voltagem, você lembra o quê? Desencaminho da sua casa. Minha televisão funciona a 110 volts, né? Ou 127 volts, a geladeira. Não, o chuveiro é 220 volts. Esse volts, né, em homenagem ao Alessandro Volta, físico italiano que fez a primeira pilha, né? Através de uma motorada, bicho, uma pilha. Ele pegou várias placas metálicas
ele colocava soluções ácidas no papel, alguma coisa bebida, né, de solução ácida. Então, ele colocava uma placa metálica, solução ácida, uma placa metálica, solução ácida, ia formando um empilhamento, uma pilha, né? E ali ele conseguiu produzir uma tensão elétrica e, consequentemente, uma corrente elétrica. Conseguiu fazer uma pilha, uma bateria. Então, uma pilha de volta. Então, a imagem é uma Alessandro Volta, escrito italiano, volts. Tá? Então, quando você pega uma pilha, 1,5 V, 1,5 volts, quando você pega um transformador, 12 volts, 5 volts, 6 volts, isso é tensão elétrica. Tá? Isso é a chamada voltagem, né? Diferença de potencial. Ok? Usualmente é mais citado como tensão elétrica. É como se fosse o seguinte: você tem uma caixa d'água no alto do edifício, né? E essa água ela escoa da parte mais alta para a parte mais baixa por efeito de gravidade, né? Colocou um cano na caixa, ela vai distribuir ao longo dos apartamentos. Ela vai escoar, ela vai passar nos canos por efeito de gravidade, né? Porém, para eu mandar essa água para a caixa, para abastecer a caixa, né, eu tenho que ter um bombeamento. Ou ela tem que vir com a pressão X da Copasa. Então, quem dá a pressão, seja a bomba, né, do reservatório lá do prédio, ou seja, a pressão da Copasa, né, ela vai imprimir uma pressão, né, essa pressão original de uma força que vai fazer com que essa água suba, né? Ela vá contra a gravidade, né, um movimento forçado, até chegar na caixa d'água. Né? Então, essa bomba, ela é como se fosse a nossa pilha, né, a nossa tensão elétrica, bombeando essa água, né, fazendo com que essa água vá até o topo da caixa d'água. Do mesmo modo, numa pilha, é como se ali aquela pilha bombeasse os elétrons para eles formarem uma corrente elétrica. Tá? Então, também chamado de força eletromotriz, que é o que vai provocar. Né? Na verdade, ele cria um campo elétrico e os elétrons se movimentam através desse campo. Assim como existe um campo gravitacional e os objetos caem, né, sob a atuação desse campo. Então, quando falar de tensão elétrica ou voltagem, lembre lá, tá, do 127, 220, 1,5 volts, lembre disso. Tá? Então, a gente usa uma tensão baixa, né, para o falso, uma tensão mais alta para o verdadeiro. Né? Quando eu falo alta tensão, não é alta tensão igual da fornecida pela CEMIG, não, tá? De alguns mil volts, por exemplo, né? Quando está sendo distribuído. Mas é tensão do tipo tensão baixa, 0 volts, tensão alta, ou nível baixo, 0 volts, nível alto, 5 volts. E também essa tensão ela é diferente, né, da CEMIG, né, que é uma corrente alternada, então uma tensão alternada, naturalmente, e essa é a contínua, que é a corrente de pilha, bateria, etc. Esse é um outro assunto, a gente vai ver quando for aplicar nos circuitos. Tá? A gente vai sempre trabalhar com dois níveis, né? A, B, né? Onde o A é verdadeiro e o B é falso, ou o contrário, né? Onde o A é aberto, tudo fechado. Em 1854, é um matemático, né, o George Boole, né, descreveu um conjunto de regras capazes de relacionar essas circunstâncias, né, de entradas de maneira a permitir tomar as decisões, saídas. Então, você tem um conjunto de proposições, né, que é a sua entrada, né, ao passar por um filtro, você tem a saída, que é a tomada de decisão. Ok? Então, o Boole, né, não só ele, como outros contribuíram, claro, nunca apenas um, queria uma maneira simples, né, de poder expressar um conjunto de regras para tomadas de decisões. Né? Dado uma determinada questão ou um conjunto de proposições, eu vou emitir a partir dali uma decisão que é verdadeira ou falsa. Né? Esse conjunto de regras, né, foi denominado, então, álgebra de Boole ou álgebra booleana. Né? O que é uma variável booleana? É uma quantidade que pode ser, em diferentes momentos, igual a 0 e 1. Na verdade, essa variável booleana, ela só quer dizer que são duas coisas, né? É o tudo ou nada, é verdadeiro ou falso. Né?
ela não necessariamente é uma quantidade numérica. O que para o computador também não é numérico, porque ele não vê números, né? Ele só enxerga o quê? Corrente, presença de corrente, ausência de corrente, tá? Então, quando está falando de 0 e 1 aqui, não necessariamente temos que imaginar números 0 e 1, tá? Temos que imaginar alguma coisa binária, somente binária, né? Então, essa é a variável booleana, para trabalhar sempre de 2 em 2. A função booleana associa cada n variáveis de entrada a uma única saída, né? Então, a nossa função booleana, né, que é o nosso, vamos dizer assim, como se fosse a nossa sentença, né? A nossa sentença matemática, né? Ela tem, a partir de 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas, né? Conjunto de proposições, né? E esse conjunto de proposições, apesar de poder ser N entradas, mas ele sempre trabalhando com verdadeiro ou falso, sim ou não, 0 ou 1, né? E a minha saída tem que ser única, né? Tem que dar só uma resposta. Tem que chegar a um único final, né? Então podemos escrever uma função booleana, né? De forma de tabela verdade, né? Alguns falam tabela verdade ou tabela da verdade, né? Portas lógicas, equações, né? Ou formas de onda. Lógico que a gente vai ver aqui, né? Lógico, a gente vai ver aqui tabela verdade, portas lógicas e equações, né? Forma de ondas é porque você vai trabalhar com pulsos, né? Mas no nosso caso aqui, único. Né? Diferente da álgebra comum, né? A álgebra booleana possui somente 3 operações básicas, né? Então, ele está falando o seguinte, aquela matemática que a gente usa, adição, subtração, multiplicação, divisão, e isso desdobram em outras operações, né? Que é potenciação, radiação, né? Que são como se fossem subprodutos, né? Na álgebra booleana, eu só tenho 3 operações básicas, nada a mais que isso, né? Que é o OR, AND e o NOT, né? Traduzindo ou, e não, conhecidos como operações. Então, como eu tenho na matemática a adição, que é o mais, 2 mais 2 igual a 4, eu tenho a multiplicação, que é o vezes, 3 2 igual a 6, né? Eu tenho a divisão, que é a subtração. Aqui eu tenho minhas operações também. Quais são? OR, AND e NOT. Ok? São as 3. Então, agora, pense o seguinte, galera. Usando 3 operações e 2 dígitos distintos, né? Ou seja, eu tenho um conjunto de 5 elementos. 3 operações e 2 dígitos. Com esses 5 elementos, a computação toda foi desenhada e foi aplicada, né? Então, embora não existisse o computador no sentido de hoje, ou no sentido a partir da década de 40, 50, 60, mas o Boole, ele é um dos pais aí da computação, né? Então, pensem bem, apenas com 5 elementos, tudo que nós conhecemos de computação está apenas esses 5 elementos. E lembrando que, como eu já disse para vocês, os elétrons governam o mundo, né? Porque o 0 e 1, né? Sim ou não, verdade ou mentira, aberto ou fechado, vem o quê? Há elétron, não há elétron. Simplesmente isso. E a gente coloca esses elétrons presentes ou ausentes em 3 operações. E daí a gente faz todo os nossos circuitos, né? Fazemos todos os nossos circuitos. A gente não consegue mensurar, né, as milhares ou bilhares de processamentos de 0 e 1 com essas 3 operações que são feitas para escrever uma palavra, para fazer um desenho, transformar informação, transportar, etc, etc, etc. Mas é feito apenas com isso, né? É por isso que a grande maravilha naquela década lá, da descoberta dos semicondutores, do diodo e depois a maravilha do transistor, ele veio por isso, porque o transistor justamente ele vai fazer para a gente todas essas operações com a álgebra booleana, ok? Pessoal, tendo alguma dúvida, acione o microfone, pergunte, quiser dar opinião também, quiser completar,
Fiquem à vontade, como sempre. Tabela verdade. O que é tabela? É um tabela, um quadro, né? Por que tabela verdade? E não tabela falsa ou tabela mentira, né? Porque um é o oposto do outro, só tem duas situações, né? Então eu tenho uma tabela que eu vou casar duas ou mais proposições para chegar no resultado final. Essa é a minha tabela verdade. Aqui ainda não é uma operação explícita, não está explicando. Só está explicando como funciona essa tabela através de uma função. Então tem uma função f. Eu tenho a função f aqui, ó, com n variáveis, né? A1, A2, A3, A4, A5, n variáveis, mas no caso da minha tabela eu só peguei duas variáveis, né? E eu vou fazer operações com essas variáveis para encontrar o resultado dessa minha, né? Dessa minha função, né? Então aqui, ó, nós não sabemos qual operação foi feita. Eu sei que foi feita a operação com esses dois zeros e o resultado foi 1. Foi feita a operação com 0 e 1 e o resultado foi 1. Foi feita a operação com 1 e 0, o resultado foi 1. Foi feita a operação com 1 e 1, o resultado foi 0. Não sei qual é essa operação ainda, mas simplesmente mostrando como que funciona a tabela verdade, né? Então, é que ele falou que olha, eu tenho duas entradas, A1 e A2, e eu tenho a minha função, que é a minha única saída. Eu só tenho que ter uma saída. Aí, nós vamos falar, então, desses operadores, né? Ou desses, como é descrito aqui, ó, operações básicas, né? Que são operações lógicas, tá? Essas operações, gente, elas não são operações do tipo 1 vezes 1 dá 1, tá? Elas não são do tipo 1 mais 1 dá 2, por exemplo, né? Elas não são matemáticas, operações algébricas convencionais, né? Elas seguem a lógica de Boole. É como se fosse uma outra matemática, né? Então, nós vamos ver os operadores. Quantos são? 3. Né? OR, AND e NOT. Mas nós vamos ver vários por quê? Porque você vai variar esses aí, né? Você vai fazer uma variação desses três operadores e, obviamente, vão chegar mais operadores, né? Mas não são novos operadores, são operadores que saíram de outros, né? Como se fossem subprodutos, ou como se fosse esses três são fundamentais e os outros são provenientes deles, né? Bom, então o primeiro é o not, né, que quer dizer não. Né? Para qualquer entrada, A, ela é definido como função de A igual a um A barrado, né, um A com barra. Esse barra quer dizer o quê? Negando, tá? Uma negação, não. Na lógica, existe, na lógica, vamos dizer assim, booleana mais extensa, às vezes é colocado um sinalzinho de exclamação também. Né? Então, a única finalidade aqui é negar. Ou seja, qualquer entrada que tiver, ela vai ser negada. Como eu só tenho 0 ou 1, né, se a minha entrada for 0, aqui é o A1. Se minha entrada for 0, qual vai ser minha saída? 1. Que é o contrário, está negando. Se a minha saída for 1, se a minha entrada for 1, minha saída é o quê? 0. Então, quer dizer, e esse aqui é a tabela verdade, a lógica de Boole. Agora, isso aqui é a porta lógica, né? As portas lógicas são portas que vão fazer as operações, tá? E aqui são símbolos. Então, esse triângulo aqui, né? Com um condutor, com esse círculo aqui, olha. Vocês vão ver que toda vez que aparece esse círculo aqui na frente do símbolo, ele vai nos trazer a barra, a negação, tá? Então, se eu falasse a seguinte frase, hoje vai chover, e colocar uma barra em cima, significa o quê? Não vai chover, né? Então, é simplesmente a negação. Então, se chegar um sinal aqui, olha, se chegar um sinal de alto nível, de nível alto, alto nível, nível alto, ele sai aqui como o quê? Baixo nível. Se chegar de baixo nível, ele sai do outro lado o quê? Alto nível. Então, se chegar a 0, sai 1, se chegar 1, sai 0. Né? Então, esse barra aqui é para lembrar da barrada mesmo, negado. Ok?
Então, essa é a primeira porta lógica nossa, é o não. E esse aqui é a simbologia. Tá? Então, gente, olha só, não confundir porta lógica com a, digamos assim, com a operação em si, tá? A porta lógica é como se fosse aquela que fará essa operação. Mas a operação, not, né, ela vem de quê? Vem da álgebra booleana, tá? É que eu estou fazendo o casamento dos dois, a gente está vendo os dois ao mesmo tempo. Em vez de ficar lá, seção 1, lógica, seção 2, porta lógica, seção 3, lógica com porta lógica. Não, nós vamos ver aqui a lógica booleana com as portas lógicas. Mais interessante. A segunda porta lógica é a porta OR, quer dizer ou. Né? Aqui tem um símbolo, né? Esse símbolo aqui, olha, é a letra sigma maiúscula, quer dizer somatório. Né? A porta OR nos remete à soma, mas não é uma soma algébrica. Pode até fazer alguns testes e dar certo como se fosse algébrica, mas não é. Tá? O OR, ou, né, quer dizer o seguinte, que em cada caso, né, vocês estão vendo os testes aqui na tabela verdade ou tabela de verdade, em cada caso, né, sempre que uma das entradas for 1, o meu resultado será o quê? 1. Né? O meu resultado só vai ser 0, a minha saída só vai ser 0, se as duas entradas for 0. Então aqui, olha, 0, 0, entrada 0, entrada 0, saída o quê? 0. Entrada 0, entrada 1, saída 1. Entrada 1, entrada 1, entrada 0, saída 1. Entrada 1, entrada 1, saída 1. Então, a minha entrada sempre vai ser 1, se pelo menos uma delas for 1. E ela só vai ser 0 quando ambas forem 0. Então, se eu colocar o 0 aqui nesse A e o 0 aqui nesse A2, o que sai lá? 0. Se eu colocar 1 e 1, o que sai? 1. Se eu colocar 0 e 1, ou 1 e 0, o que sai? 1. Então, só 0 e 0 que sai 0. O resto tudo sai o quê? 1. Tá? Ah, Renato, mas isso aqui tá igual a soma mesmo, né? O A1 mais A2, olha só. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 1 mais 0, 1. 1 mais 1, olha, não é 2, né? Na álgebra convencional seria 2. Mas é 1. Então, qualquer combinação dá sempre 1, exceto na combinação que todos são 0. Ok? E aí vão memorizando aí o formato, né? Olha só como é que era a nossa porta anterior. Um triângulo, tem a negação aqui na frente. Aqui eu já tenho uma figura, parecendo um escudo aí, né? Que é diferente, então esse aqui é uma outra simbologia, né? Um outro símbolo, certo? Aí a tabela verdade, né? Repetido aqui. E isso aqui só uma analogia, tá? Só uma analogia. Aqui eu tenho um circuito, né? O que é um circuito elétrico? O circuito elétrico é aquele que possibilita a passagem de uma corrente elétrica. Né? Ela tem uma saída da pilha e vai ter que ter uma chegada. Então, se eu coloco um condutor ligado a uma lâmpada e ligado ao outro, eu pego um condutor, né, um fio de cobre, ligo num polo da pilha. Ligo no terminal da lâmpada, depois pego outro condutor, ligo no outro terminal da lâmpada e ligo na pilha de volta. Eu estou formando assim um circuito. Circuito bem simples, né? Então tem uma pilha, tá? Tem um polo positivo, polo negativo. E aqui eu tenho a minha lâmpada. A simbologia dela é um X, tá? Então, coloquei um condutor num polo da lâmpada, coloquei o outro condutor no outro polo, pronto, a corrente elétrica vai passar, vai fazer essa lâmpada funcionar. Isso é um circuito, né? Ou seja, é um caminho, é a possibilidade da corrente percorrer um caminho. Aí a finalidade vai depender para quê, né? Se é para funcionar uma lâmpada, geladeira, um computador e etc. Então aqui eu tenho um circuito, né? Esse aqui é minha fonte de energia, né? Minha DDP. Então eu tenho uma corrente aqui convencional, né? Convencional é aquela que a gente seleciona o polo, esse polozinho maior é positivo, menor negativo. Então convencional sai positivo. Então tem uma corrente que vem aqui, olha. E essa corrente, quando chega nesse pontinho aqui, chamado nó, ela tem dois caminhos, né? Uma parte dela vem para cá
e uma parte dela vem para cá. Tá? Quando que a corrente não chega na lâmpada? Então aqui eu tenho duas chaves, tá? Aqui eu tenho dois disjuntores, ou dois interruptores. Duas chaves, liga e desliga, tá? Botando um pedacinho dessa. Então as duas chaves estão abertas, né? Você está desligado. Não chega corrente aqui, na lâmpada, certo? Então, as duas abertas quer dizer o quê? O 0 e 0. O 0 e 0 vai dar 0 mesmo. Não chega corrente na lâmpada. Agora, se eu fechar pelo menos uma, a lâmpada acende. Então, quer dizer, se a primeira fica aberta e a segunda fechada, é o 0 e 1. Qual que é a resposta lá em Y? 1. Lâmpada acesa. Se a primeira, se a chave A está fechada e a chave B está aberta, a chave B está aberta, é o 1 e o 0. A lâmpada acende? Acende. Então, é o 1. Se ambas estão fechadas, se ambas estão ligadas, A e B, é o 1 e o 1. Chega a corrente? Chega. Então é o 1. Então, ao invés de pensar numa... comparar isso com a matemática convencional, porque vai dar errado, né? Compare com um circuito simples aí, onde eu tenho duas chaves em paralelo. Né? Paralelo, um circuito em paralelo é um circuito que possibilita a divisão da corrente. A corrente chega no nó, que no caso eu mostrei que isso aqui é o nó, a corrente se divide, então tem dois caminhos, certo? Se um caminho estiver barrado, mas o outro não, ela passa, 0 e 1. Se o outro estiver barrado, mas esse não, então 0 e 1, passa também. Se os dois estiverem fechados, estiverem disponíveis para passar, 1 e 1, ela passa, dá 1. Agora, se os dois estão abertos, 0 e 0, então não passa a corrente, é 0. Né? Então, essa porta lógica OR, essa operação lógica OR, né, é mais fácil você pensá-la como esse circuitinho aqui. Tá? A operação OR com mais de duas variáveis de entrada. Então, olha só, gente. Aqui a matemática ela coincide com algumas partes da matemática convencional. O que é a comutatividade? Comutar. Comutar é trocar. Então, se você falar 2 mais 3 é igual a 5, né? 3 mais 2 também é igual a 5. A ordem das parcelas não altera a soma. Né? Então, se eu tenho duas potes, eu faço A mais B, B mais A, dá na mesma. Se eu tenho 3, eu posso fazer A mais B mais C, C mais B mais A, B mais C mais A. De qualquer modo. Né? Não altera essa ordem. E também a propriedade de associatividade. Como eu falei, na vida a gente faz as coisas de 2 em 2. Se eu falar assim, olha, some 2 mais 3 mais 5. Ah, Renato, eu somo os 3 de uma vez, eu sei que é 10. Tá, mas é porque você memorizou aqueles resultados. Mas na verdade, o que você faz 2 mais 3 mais 5? Você faz 2 mais 3, 2 mais 3, parênteses, 5. Mais outro 5, 10. Ou 2, espera, faz o 3 mais 5, que deu 8. Mais 2, 10. Ou 2 mais 5, 7. Mais 3, 10. Ou seja, isso é associatividade, propriedade associativa. Tá? Você faz a operação de 2 em 2 das mais variadas formas. Então, isso aí na álgebra booleana também é assim. Tá? Então, se eu pegar a tabela verdade, então olha só. Aqui eu tenho 3 entradas, 1, 2, 3, que é A, B, C, e tem uma única saída Y, né? Então, o meu Y é uma função A mais B mais C, ou A or B or C, ou A ou B ou C. Então, você pode fazer aqui, ó, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, nessa operação lógica, ó, aqui, ó, 0 com 0, vai dar 0. Com 0, continua 0. Então, se eu pegar o 0 do A com o 0 do C, vai dar 0. Com o 0 do B, vai dar 0. Se eu pegar o 0 do B com o 0 do C, vai dar 0. Com o 0 do A, vai dar 0. Então, não muda, tá vendo? Se eu pegar aqui, ó, o 1 com o 0, 1 do A com o 0 do B, dá 1. Esse resultado 1 com 1 do C, 1 e 1 dá 1 também. Né? 1 do C com 1 do A, dá 1. Esse 1 com 0 do B, 1 e 0 na porta lógica, ou dá o quê? 1. Então, você pode trocar ou associar, que vai dar na mesma. Segunda operação, segunda porta lógica, a porta AND, que do inglês significa e.
Esse vai ser o nosso multiplicador booleano. Novamente, não confundam com o multiplicador algébrico convencional. Ah, Renato, mas deu certinho. Aqui deu, né? Aqui, ó. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1. Tá. Mas nem sempre essa analogia dá certo, como eu mostrei lá no operador OR. Né? E esse aqui tem uma letra aqui, olha. É o π maiúsculo, tá? Quer dizer, o produtório. Não tem o somatório, então tem o produtório. Está falando de produto booleano, né? Agora, olha só, lá na porta OR, sempre dava 1. Quando que dava 0? Só num caso que dava 0. Quando os dois eram 0. Aqui é o contrário. Aqui sempre dá 0. Quando que dá 1? Quando os dois forem 1. Aqui é o contrário, aqui, ó. 0, 0. Se eu colocar 0 e 0, resposta 0. 1 e 0, 0 e 1, resposta 0. 1 e 1, resposta 1. Tá? Então, essa porta é como se fosse o oposto da outra, né? E aí uma maneira legal de a gente ver é um circuito com duas chaves em série, né? Olha só, por que está em série? Em paralelo é quando a corrente tem mais de um caminho, a corrente se divide naquele ponto que na eletricidade a gente chama de nó. Aqui, olha, só há um caminho para a corrente, olha só, a corrente vem, só há um caminho para ela, não há dois, tá? Então, o que acontece? Quando a corrente chega aqui e a chave A está aberta, que é o 0, né? Mesmo que a chave B esteja fechada, que é o 1, a corrente não vai passar, porque ele já foi impedido aqui, ó. Só tem um caminho. Tem duas pontes para passar. Se na primeira sua ponte está quebrada, mesmo que a segunda ponte não esteja, você não passa. Porque a primeira está quebrada, é o 0 e 1. Olha lá, o 0 e 1, a lâmpada não acende, então continua 0. Né? Agora, a primeira ponte está feita aqui, a primeira chave fechada, a corrente vai passar. Só que chegou na segunda passagem, ou na segunda ponte, né, ela está quebrada, está aberta. Então é o 1 e o 0. 1 e 0 é o quê? 0. Não chega a corrente. Agora, a corrente vai passar. E as duas estão abertas. Já barrou na primeira, não passa. Quanto mais na segunda. Então, 0 e 0, ó, dá 0. Quando é que a corrente vai passar? Somente quando as duas chaves estiverem fechadas. Ou seja, quando for 1 e 1, que dá o quê? 1. Então, essa é uma forma mais interessante você analisar essa operação lógica aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Chave A aberta, 0, chave A fechada, 1, chave B aberta, 0, chave B fechada, 1, lâmpada apagada, 0, lâmpada acesa, 1. Então, trabalhando com duas possibilidades apenas, né? Essa porta AND, né, que é o nosso segundo operador lógico, também para eles existe a comutatividade, quer dizer, você pode trocar, né? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Operação comutativa, você pode trocar. É o famoso a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Então, você pode alternar do jeito que for e também associar. Você pode multiplicar 2 elementos depois do terceiro. Não pode multiplicar o primeiro com o último e depois o do meio. Ou o segundo com o último e depois o primeiro. Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui no zap. Ok? Então, as propriedades comutativas e associativas também são válidas aqui na álgebra booleana. Tá? Então, nós temos 3 entradas. Olha a nossa simbologia da nossa porta. A simbologia da nossa porta aí, tá vendo aqui? Ó? Eu até esqueci de falar da simbologia, né, dessa terceira porta aí, né? É só comparar com as outras lá. O primeiro triângulo, a segunda parecendo escuro, e a terceira essa daí, né? Parece escuro também. Aqui só tá mais achatadinho, tá? 3 entradas e uma saída aqui, ó. Produto booleano, A vezes B vezes C. E aqui a combinação. É interessante aqui, ó, que eu tenho 3 variáveis, então eu tenho 2 elevado a 3 combinações. Quanto que é 2 elevado a 3, gente? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formas diferentes de associar isso aí, tá? Mas notem, quando que dá 1?
quando todo mundo é 1. Ok? Bola para frente. Terceira porta. Então, são 3. O que nós vamos ver daqui para frente, nessas 3 são as fundamentais. As outras são o quê? Derivadas. Elas vão a partir dessas. Operação NOR, ou NOR, not OR. Né? É você negar o OU. É o não OU. Ok? É o não OU. Então, o que eu faço? Eu faço o OU, depois eu nego. Lá no OU, 0 e 0 dá o quê? 0. Mas se eu negar o 0, qual que é o resultado? 1. Lá no OU, no OR, 0 e 1 dá o quê? 1. Mas se eu negar esse o resultado, negação de 1 é o quê? 0. 1 e 0, 1. Se eu negar o 1, 0. 1 e 1, 1. Se eu negar o 1, 0. Então, tá vendo? O resultado é absolutamente oposto, que eu estou negando. Né? Agora, vejam bem. A nossa porta lógica OR. É esse escudo aqui, né? Horizontal, certo? Lembra que eu falei que este círculo aqui, ó, ele quer dizer a negação, ele é o não. Então, olha esse escudo, e agora olha a porta NOR. É o mesmo escudo, porém com a negação, tá vendo? Então, só entrou negação. O símbolo é o mesmo. Só tá o quê? Negando. Né? Então, ele nega, olha só, ele nega o meu resultado. Beleza? Ele nega o meu resultado. Né? Porque se eu negar que o 0 dá 1, se eu negar o 0 dá 1. E o 1 e 1 dá o quê? 1, né? Então, nega o resultado. Então, operações... Agora, essa porta NOR ainda, né? Negar a soma é negar cada produto, é negar cada entrada e depois fazer o produto. Então, o que está mostrando aqui? Olha, eu neguei a soma, eu neguei o OR, a operação final. Tá? É a mesma coisa que eu negar cada uma e ao invés de fazer OR, eu faço o quê? AND, E. Né? Então, isso aí é um dos teoremas de De Morgan. Tá? Então, por exemplo, olha só. Porta OR. Se eu pegar OR, 0 e 0 dá 1. Desculpa. 0 e 0 dá 0. Mas como é menor, eu estou negando. Então, meu 0 vira o quê? 1. Tá? Então, eu neguei a minha operação inteira. 0 e 0 dá 0. 0 é o resultado da operação. Estou negando ela. Dá 1. É a mesma coisa que eu negar individualmente, mas qual a operação que eu faço? E. AND. Então, se eu negar o A, que é 0, dá 1. Se eu negar o A2, que é 0, dá 1. Agora eu faço AND. 1 AND 1 dá o quê? 1. Né? Eu vou negar o A1, que é 0. Dá 1. Aliás, desculpa. Eu vou negar porque primeiro eu mostrei a soma, né? Vou mostrar a soma primeiro. Eu vou mostrar a soma, a negação da soma, depois o produto das negações. Né? Essa é a leitura correta, olha. A negação da soma é igual o produto das negações. Primeiro eu somo e nego. É a mesma coisa que negar, negar e o quê? Multiplicar. A negação da soma é o produto das negações. Então vamos lá. Por isso que eu fiz isso aqui, ó. Na porta OR, 0 e 1 dá 1. 0 e 1 dá 1. Mas eu vou negar. Então, negar 1 dá o quê? 0. Tá aqui, ó. Agora eu faço separadamente. Nega o 0, dá 1. Nega 1, dá 0. Quando eu faço a minha operação, não é o OR mais, é o AND. 1 AND 0 dá o quê? 0. Ok? Note que se eu fizer aqui, ó, neguei o 0, dá 1. Neguei 1, dá 0.
Se eu fizer OR 1 e 0 em OR, ele vai dar 1 e não vai dar 0. Então, note que negar a soma, né? Negar a soma não é a soma das negações. Negar A1 mais A2 não é negar A1 mais negar A2. Não, não dá certo. Eu fiz aqui, ó. Nega o 0, 1. Nega 1, 0. Agora faz o OR. 1 e 0 no OR dá o quê? 1. Mas o resultado deu 0. Então, se eu fizer individualmente, quando eu vou fazer a operação final, tem que fazer o AND. Então, esse é o teorema, são dois, né? Então, um teorema de De Morgan, que é o quê? A negação do OR, né? A negação da soma, é o produto das negações. Essa é a questão. Então, essa é a porta NOR, e essa é uma das consequências dela, traduzível com o teorema de De Morgan. Isso aqui eu vou ver com vocês depois, que é mais a associação aí das portas lógicas, as vantagens, né? Do mesmo modo que tem a porta AND/OR ou NOR, tem a porta NAND ou AND/AND, né? O que é essa porta NAND? Essa porta NAND é o seguinte, né? Ela está negando o AND, o ANOR está negando o OR, tá? Então eu nego a operação. Estou negando a operação. Então, qual que é a operação AND? 0 e 0. No AND, dá 0. Mas eu estou negando 0, o resultado é o quê? 1. 0 AND 1, dá 0. Mas eu negando 0, dá 1. 1 AND 0. Mas eu negando 0, dá 1. 1 AND 1. O resultado dá 1. Mas eu negando 1, dá o quê? 0. Né? Note que a porta lógica AND, ela é isso aqui. E a porta lógica NAND, ela é o símbolo, que é NOR. A NAND é o símbolo aqui com a negação, né? Esse disquinho, né? Esse círculo, pequeno círculo, ele é a negação. Ele está negando o AND. Agora veja como é o contrário, né? O teorema de De Morgan, né? Alguns falam teorema de De Morgan, as duas coisas, então primeiro e segundo teorema, tanto faz para nós, né? A negação do produto é a soma das negações. Então, primeiro eu nego o produto, né? Se eu pegar aqui, ó, qual que é o produto 0, 0? 0. Quando eu nego ele, o resultado é o quê? 1. Agora, nego o 0, dá 1. Nego o outro 0, dá 1. A operação agora é OR. 1 OR 1 é o quê? 1. Tá? Então, aqui é o inverso, né? A negação do produto é igual à soma das negações. Bola para frente, que a gente vai comentar depois. Nossa, mas que tanto de porta lógica? Não, são só 3 portas, gente. NOT, OR e AND. São as portas fundamentais. O resto é o quê? Portas derivadas, originadas dessa. Tá? Agora a porta SHOR ou XOR. A porta XOR ou SHOR, né, ela é definida, né, para 2 entradas, então como sendo a negação, veja bem aqui, ó, a operação, ó. Eu vou fazer OR, mas antes de fazer OR, o que eu vou fazer? Negar a primeira, AND a segunda, então o resultado. Depois, a primeira com a negação da segunda, tem o resultado. Aí eu faço o OR, eu encontro essa operação chamada XOR. Ou então você pode olhar de outra forma, que ó, 0, 0 dá 0, né? E 1 e 1 dá 0. O que você pode verificar aqui, ó? Que quando são iguais, né, dá 0. E quando são diferentes, dá 1. Ou seja, vale 1 apenas para entradas diferentes. Então, só se as entradas forem diferentes, dá 1. Ó. 0 e 1 dá 1. 1 e 0 dá 0. Se as entradas forem iguais, 0 e 0 ou 1 e 1, então dá 0. Né? Qual que é a diferença? Lembra da porta OR? Era esse escudo? Sim, agora o XOR
né? Ou exclusivo, né? Ou exclusivo, tem só essa barrinha aqui, barra não, né? Esse arco, só tem esse arco, ok? Então essa porta aí, ela só dá resultado 1 se as duas entradas forem diferentes. Se as duas entradas forem iguais, o resultado é o quê? 0. Né? Ou então você interpreta desse modo aqui. Você faz uma operação, faz outra operação, depois faz a terceira operação. A porta XNOR ou XNOR, né? Que também é chamado de coincidência. Coincidência, né? Aí é o contrário, se eu pegar aqui o conjunto de operações, olha aqui embaixo, ó. Né? É negar a multiplicação, o produto da negação, depois o produto, e depois faz o quê? OR. Né? Então, se eu observar aqui, ó, 0 e 0 dá 1, 1 e 1 dá 1. Ou seja, vale 1 apenas se as entradas forem iguais. No XOR, daria 1 se as entradas forem diferentes. Esse aqui dá 1 se as entradas forem iguais. Né? E aí, na verdade, olha só, eu peguei minha porta, olha aqui a simbologia da porta lógica aqui, ó. Eu peguei minha porta lógica XOR e neguei ela. Aqui. É a porta XOR. Apenas com uma o quê? A negação aqui. Então, simplesmente, isso aqui é o quê? O XNOR, né? É simplesmente a negação do XOR. XOR, XNOR. Ok? Então, recebe esses dois números especial, tá? Exclusivo ou coincidência. Aqui o resumão, galera. Olha o resumão aí. Resumão de tudo que nós vimos. Então, porta buffer. Eu não falei dessa porta, tá vendo que ela é diferente, ela não tem a negação. Quer dizer que se entrar 0, sai 0. Se entrar 1, sai 1. Que coisa mais sem sentido. Não, tem sentido. Nós vamos ver depois lá, quando for trabalhar com corrente, quando você coloca uma porta dessa, o que significa no circuito. Tá? Mas é porque a gente não tinha visto essa porta, mas simplesmente é a porta NOT, né, que é chamada porta inversora. Então é a porta NOT sem o NOT. É a porta buffer. Né? Então essa é a inversora NOT e essa porta buffer. Né? Se eu pegar a tabela verdade aqui, olha. Entrada 0 dá 0, entrada 1 dá 1. Né? A nossa porta inversora, né? Isso aqui é um resumão. Como eu falei, um resumão para você ver. Não só bater o olho na tabela e saber. Então, aqui é a negação, né? Se entrar 0 sai 1, se entrar 1 sai 0. Aqui é a porta AND, né? O AND sempre vai dar 0, só dá 1 se for 1 e 1. A porta NAND é a negação do AND, quer dizer, só você olhar os dois resultados aqui, olha, você vê que eles são totalmente opostos. Né? A porta OR sempre dá 1, só se for 0 e 0 que dá 0. A porta NOR é o contrário dessa, né? Aqui é 0, 1, 1, 1, aqui é 1, 0, 0, 0. A porta XOR, que nós vimos, né, que dá 1 se os dois forem diferentes de 1, e a porta XNOR, né, que é o composto da XOR, né, que só vai dar 1 se os dois forem iguais. Aqui desse lado você vê a expressão booleana, né, a expressão booleana em todos. Aqui você vê a tabela verdade, que você vê o símbolo lógico, que são as três coisas que a gente precisa, que é aquelas três coisas que eu falei que a gente ia ver na álgebra, né? O símbolo, né? Aqui é a porta lógica, a tabela verdade e a expressão booleana, ok? E aqui também você consegue visualizar, né? Olha essas três, olha essas portas aqui, olha esta e esta, a semelhança, né? Uma só negação, olha essas aqui, ó, negação, tá vendo? A similaridade entre as portas, ok? Então essa tabela é boa porque ela é um resumão de tudo que nós falamos aqui. Pessoal, seguinte. Agora no meu relógio são 8h10.
eu queria, antes de passar para o próximo tema, né? Mas o próximo tema também é, obviamente, relativo a este conteúdo. Eu queria só antecipar o intervalo. Tem problema para alguém? Antecipar o intervalo? Tranquilo, professor. Pessoal, então, até aqui nós vimos o que é a álgebra booleana, né? Como que a gente faz as operações na álgebra booleana e como que a gente traduz isso em portas lógicas, né? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer, e tabela verdade, claro. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos construir alguns circuitos, tá? Através desses conhecimentos. Então, a gente vai agora juntar tudo que nós aprendemos aqui. Então, expressões booleanas obtidas de circuitos lógicos. Como assim? Eu vou montar um circuito lógico e a partir daí eu vou obter uma expressão booleana, né? Então, todo circuito lógico executa a função booleana. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, quando um circuito lógico ele entra em operação, ele vai executar a função booleana, que por vez essa função booleana é formada de várias operações. Por mais complexo que seja, é formado pela interligação das portas lógicas básicas, né? Assim pode-se obter a expressão booleana que é executada por um circuito lógico qualquer. Então, exemplos. Então, olha só. Aqui eu tenho um circuito lógico, né? Eu tenho minhas portas, né? Toda vez que precisar lembrar, volte lá, olha. Né? Quem que é essa? A porta OR. Quem que é essa aqui? A porta AND. Então eu tenho o quê? Duas portas OR com a porta AND, não é isso? Aqui também já está indicado, né? Eu tenho aqui o ou soma, né? E aqui eu tenho um produto. Esse cara vezes esse cara, né? Então o que acontece? Aqui eu tenho um circuito e eu posso montar aqui a minha função booleana, né? Função booleana. Aqui já está mostrando algumas partes dela, né? De como que eu procedo aqui. Então, por exemplo, ó, o que sai aqui nessa ponta aqui, ó? Essa é igual ao quê, né? Então, por exemplo, se o A for 0, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 0, 1, 1, 0, né? Como a porta é O, né? Na porta O, né? Só dá 0 se os dois forem 0. Então, como aqui é 0 e 1, dá 1. Como aqui é 1 e 0, dá 1. Né? Agora, essa porta aqui, ó, é a AND. E. Então, só dá 1 quando é 1 e 1, que é no caso, né? Então, o que sai aqui? 1. Não é isso? Então, aqui eu simulei o funcionamento do meu circuito e aqui eu simplesmente escrevi as expressões booleanas, né? Só transformei, então eu peguei meu circuito lógico e transformei em numa expressão booleana. Qual que é a minha expressão booleana? S, que é igual a mais B, parênteses, que multiplica C mais D. Simplesmente isso, né? Essa é a expressão booleana que representa este meu circuito, ok? Então, quer dizer, você pegar as portas lógicas, transformar cada porta lógica em uma operação, né, booleana, e depois você montar a sua expressão com a sua função, certo? Então, isso que é converter circuito lógico em expressões booleanas, ou, através do circuito lógico, obter expressões booleanas, né? Aqui, olha isso. Qual que foi a minha função final? S, que é igual a vezes B mais C barra, né? Mais C vezes D barra. Ah, como é que chegou a isso? Bom, primeiro aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Eu tenho minhas portas, né? Minha porta E. Então, se é minha porta E, ou minha porta AND, eu tenho A e B, então A vezes B, tá aqui. Né? Essa porta aqui é o que? É da negação, né? É o NOT. Então, se o C vem aqui, NOT.
Nota que aqui, olha, eu tenho um nó aqui, né? Que é um divisor aqui, ó, de corrente, né? Tem um jumpzinho aqui, olha. Né? Então, se o C passar direto, ele pega a negação, note. Se ele vem aqui, olha, ele vai entrar como C mesmo, né? Que não tem nada impedindo, tá vendo? Ó? Antes chega aqui não tem nada. Então, entra C, entra D. Né? Como essa porta AND, né? Só que tem a negação aqui, ó. Então, na verdade, é uma porta AND negada, né? Uma porta NAND. Então, a porta AND é o quê? C vezes D. Como está negando, é o barra, né? Então, aqui, olha, eu tenho a expressão essa. Então, obtive três operações já, né? Porque eu tenho 3 portas. Depois, quando chega nessa outra porta aqui, que porta que é essa? Essa aqui é a porta o quê? OR, né? Essa porta OR. Então, eu vou simplesmente somar as 3 aqui, ó. A mais B, depois A mais B, depois o C barrado, depois o produto CD barrado. Ok? Então, essa é uma expressão lógica. Então, eu estou fazendo aqui uma tradução. Eu estou traduzindo a porta lógica para as suas expressões booleanas e depois fazendo uma operação final. Né? Então, é só seguir o desenho visualmente, você já vê o que acontece. Né? E você pode fazer simulações. Né? Por exemplo, vamos supor que eu coloco aqui, ó, 0, 0, 1 e 1. Aqui, ó, essa porta aqui é o AND. Então, 0, 0 no AND é o quê? 0. Então, vai vir o 0 para cá. Aqui é o 1. Como negou, então ele vira 0. Né? E aqui é o 1. Desculpa. Aqui é o C, vale 1, vem para cá, né? Então, aqui, ó, 1 passou aqui e negou. Mas aqui ele não tem nada para negar. Então, vem 1 e vem 1. Né? Como a porta é AND, 1 e 1 dá 1. Mas negou aqui, então dá 0, né? Então, passando os 3 elementos aqui, ó, 0, 0, 0 na porta OR, a minha saída é o quê? 0. Ok? Você pode simular aí, pode usar uma brincadeirinha dessa aí. Tá bom? Então, no exercício que pedi para você transformar um circuito em expressões booleanas, você analisa cada porta lógica individualmente e vai vendo o que acontece lá na frente. Né? Para exemplificar, né, será agora, no caso ali foi, isso agora aqui é o contrário, né? No caso, o anterior era expressões booleanas obtidas de circuito lógico. Então, tem um circuito lógico, eu vou gerar expressões booleanas. Aqui eu vou mudar o título lá, tá? Aqui tem expressões booleanas obtidas de circuito lógico. Não. Aqui é o quê? Circuitos lógicos obtidos de expressões booleanas. Que agora eu vou dar a expressão booleana, ela está aqui, olha. E a partir daí você vai fazer o quê? O circuito lógico, a operação inversa, né? Então, olha só, o meu circuito, ele executa essa função booleana, com essa expressão, né? Então, no primeiro parênteses eu tenho a expressão A mais B. Ok, confere lá. Então, se eu tenho A mais B, eu tenho a porta o quê? OR. Então, tá aqui, ó. Tem a porta OR. Fiz ela. Tá? Eita, figura. A expressão é essa. Primeiro eu pego a porta OR. E eu tenho aqui minha porta OR. A mais B. Logo, o circuito se executar a porta O, ou a porta OU. Né? Agora, o segundo, tem-se a soma booleana B mais D. B mais D. Né? O segundo parênteses que ele está falando, não é o segundo elemento, não. O segundo elemento é C. B mais D. Então, B mais D, de novo, será a porta OU. Então, está aqui, ó, porta OU, B mais D. Ok? Segundo passo. Posteriormente, deixa eu só ver se tem alguma me chamando aqui, gente. Segundo passo. Tem essa multiplicação, posteriormente tem essa multiplicação booleana. Agora, essa multiplicação
Estou multiplicando três partes, né? Ela multiplica esse parênteses com o C, com isso aqui, olha só. Então tem que ter o quê? 3 entradas, né? Eu tenho 3 entradas, olha só. O S1 é essa soma aqui, A mais B, o S2 é essa soma, e o C é um outro dado, uma outra variável que está entrando. Por isso que eu tenho que colocar 3 perninhas aqui, né? E como ela é uma multiplicação, essa porta lógica minha aqui é da multiplicação. Então por isso que ficou esse formato. Ok? Agora o terceiro passo é montar, né? O que é o terceiro passo? É eu associar, pegar essas duas partes do circuito e formar esse único circuito aqui do terceiro passo. Ok? Então, essa saída S1 entra aqui, né? Aqui, olha, a saída S1 entra aqui, né? A saída S2 entra aqui, certo? Esse cara aqui, o C, ele vai sozinho, né? Com uma saída aqui. Agora note que ele fez um puxado aqui, né? Por que ele fez esse puxado aqui? Né? Porque para ele não precisar de repetir o B, tá vendo aqui, ó? B aqui e B aqui. Tá vendo? B e B. Então ele só pegou e fez esse link aqui, ó. Ele uniu aqui, beleza? Mas se fosse, por exemplo, aqui, ó, A, B, C, D, se tivesse um CD aqui, por exemplo, um ED, ele não faria isso, lógico. Ele só uniu porque aqui é B, aqui é B. Vamos supor que aqui é igual aqui é A, vamos supor que aqui também fosse A. Eu iria pegar e juntar esse aqui com o de cima, ok? Mas não é, né? Então não há necessidade. E neste caso, lá eu não coloquei um nó, né? Aqui eu não coloquei, eu podia ter colocado um nozinho aqui, né? Eu não coloquei, simbolizando minha conexão. Aqui eu destaquei para não confundir, ó, porque aqui não tem nada, tá? Aqui não passa carga. A carga do B que vem aqui, ó, ela vai direto e o oposto vem aqui, olha. Isso aqui não tá tendo conexão não, tá? Isso aqui não tá tendo conexão, por isso que foi distinguido a questão do nó. Beleza? Então, transformando circuito lógico em expressão booleana. Depois, eu vou mudar esse título aqui, tá? Transformando expressão booleana em circuito lógico. E por fim aqui, nós vamos transformar expressões booleanas em tabela verdade. Ok? Vamos lá. Uma maneira de se fazer, tá? Aquela tabela que eu mostrei para vocês, né? Tá uma tabela de verdade, tabela verdade. Eu vou pegar essa expressão aqui, ó, e vou transformar na tabela verdade. Uma maneira de se fazer o estudo de uma função booleana é a utilização da tabela verdade. Então, eu uso um simulador, uso a tabela verdade, depende do que eu tenho. Mas se a tabela verdade de expressão deve seguir alguns procedimentos. Então, primeiro, eu monto o quadro de possibilidades. Né? Segundo, montar colunas para os vários membros da equação. Terceiro, preencher as colunas com seus resultados. Quarto, montar uma coluna para o resultado final. E quinto, preencher essa coluna com os resultados, né? Fazendo as operações. Então, vamos lá, repetir aqui a expressão. Minha expressão é essa. Né? Então, vou montar uma tabela com linha e colunas. Nós temos 4 variáveis. Então, seguindo aquela lógica, gente, ó, faz a correção aí, por favor. Aqui, olha, isso aqui não é 24, né? Isso aqui é 2 elevado à quarta. Tá? Que é 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Isso é 2 elevado à quarta, tá? É isso aqui, ó. 3 variáveis, 2 elevado a 3. Deu 8 combinações. Então aqui, olha, a gente calcula a quantidade de combinações. Beleza? Então não é 24, é 2 elevado a 4, que é 16. Se você contar aqui, ó, se você contar aqui, são 16 linhas. Você calcula as possibilidades, faz as linhas, as variáveis são 4, então 4 colunas. Né? E como eu tenho 3 operações, eu faço uma coluna para cada operação, e depois eu faço uma última coluna para o resultado final. Ok? Então, assim, ó, vamos lá. Então, contém 4 variáveis, A, B, C e D. Logo, existem, né? Então, contém aqui as variáveis, A, B, C, D. Existem 2 elevado a 4, 16 possibilidades de combinação de entradas. Combinações de entradas.
Dessa forma, monte-se o quadro de possibilidades com 4 variáveis. Então, esse é o quadro de possibilidades, né? 3 colunas auxiliares, que é para quê? Fazer as operações em bloco, né? Sendo uma para cada membro da expressão, e uma coluna para o resultado final. Ok? Então, esse é o procedimento, esse passo a passo anterior aqui, né? É isso aí que você tem que fazer, tá? Agora, como que eu sei esses números aqui, gente? Eu sei que são 16 possibilidades aí. Então, eu vou tentando todas. Qual que é a primeira? 0, 0, 0, 0. E a segunda? Eu posso colocar 1, 1, 1, 1, 1? Posso. Você não vai poder escapar de nenhum. Você já sabe que é 16. Né? Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 e vai. Então, você faz todas as combinações de 0 e 1 com essas 4 variáveis. Por isso são 16, ok? E aí, o que você faz? Faz a operação membro a membro. Ó. Por exemplo, aqui, ó, o primeiro membro. Qual que é a operação aqui, ó? Eu tirei daqui, né? Aqui, ó. É A multiplicando B barrado, né? Negado, vezes C. Então, A é 0. O B negado é o quê? 1. Então, A and 1. 0 and 1. Então, no AND, 0 e 1 é o quê? 0. Então, 0 AND o C, que é 0. Então, o resultado é 0. Né? Olha lá, quanto que vai dar 1 aqui? Ó? Esse aqui dá 1. Ó. Por quê? Se eu pegar os 3 aqui, olha. Ó, eu vou negar o B, não vou? Quando eu nego o B, dá 1. Então, 1, 1 e 1. No AND é o quê? 1. Beleza? Ah, Renato, no AND 1, 1 e 1 não dá 1? Dá. Então, por que aqui deu 0? Aqui, ó, 1, 1 e 1. Porque negou esse B aqui, ó. Então, aqui é 0. Então, é 1 e 0. 0, 0 e 1, 0. Tá? Faço o mesmo pro segundo membro aqui, ó. O que é o segundo membro? É A que multiplica D negado. Então, agora é A e D. D negado dá 1. Então, 0 e a multiplicação 0 and 1 dá o quê? 0. Né? Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse cara, esse aqui, ó, pego 1 com o 0 que é D negado. 0 negado é 1. Então, 1 and 1 dá o quê? 1. Né? Então, faço operações em blocos, cada membro a membro. Depois o terceiro, A negado, BD, que ó, A negado é 0. Ó, o A é 0, negado é 1. 1 and 0 é 0. 0 and o D que é 0, 0. Então faço passo a passo. Depois o final. O que é a operação final? Eu vou pegar cada bloco e fazer o OR. Fazer o OR. Tá? Fazer o OR. Ou. No OR a gente sabe que dá 0 quando tudo é 0. Se tiver pelo menos o número 1 no meio, dá 1. Então aqui, ó. Tudo é 0, deu 0. Tudo é 0, deu 0. Tudo é 0, deu 0. Tem pelo menos o 1, dá 1. Tem pelo menos o 1, dá 1. Tem 2, 1, dá 1. Tá? Então, eu estou usando no final aqui a expressão OR. Né? E aí eu posso mesclar, eu posso fazer as três coisas, né? Posso pegar aquela expressão, montar minha tabela verdade e montar o meu circuito lógico, para ver como é que fica. Ok? E por último, para encerrar o nosso assunto de hoje, que a gente vai partir para os exercícios, né, vocês no caso, treinar. A gente vai fazer agora o quê? Da tabela verdade, obter uma expressão booleana. Então, olha só as conversões. 1, 2, 3. Então, primeiro, olha só. Pega o circuito lógico, transforma em expressão booleana. 2. Tá. Primeiro, nós pegamos circuitos lógicos, transformando em expressões booleanas. O segundo, nós pegamos expressões booleanas e transformamos em circuitos lógicos. A terceira, nós pegamos a expressão booleana e transformando em tabela verdade. E a quarta, nós vamos pegar a tabela verdade e transformar em expressão booleana. Ok? Bom, então, nesse será estudada a forma de obter expressões e circuitos, né, consequentemente, né, se você tem expressões e circuito, a partir da tabela verdade. Sendo este o caso mais comum dos projetos práticos, né, pois geralmente necessita-se representar situações através de
tabelas da verdade, ou tabela verdade. E a partir dessas, obter a expressão booleana, né, e, consequentemente, o circuito lógico. Para os procedimentos será obtida a expressão do seguinte tabela. Gente, isso aqui você pode usar dedução, você pode usar o que você quiser. Tá? O que eu vou ensinar aqui é uma técnica, né, uma técnica. Essa técnica é chamada soma dos produtos. Por quê? Porque primeiro eu vou gerar os produtos, né, AND. Depois eu vou gerar o quê? Soma, OR. Beleza? Então é a soma dos produtos. Tem uma técnica contrária a essa, que é o produto das somas. É só fazer o inverso. O que eu fizer aqui, você faz o inverso, você tem outra técnica. Tanto faz. Tá? Então, primeiro eu gerei uma tabela verdade da forma que eu quero que ocorram as coisas. Né? Então, da forma que eu quero que ocorram as coisas aí. Lembrando que se eu tenho 3 variáveis, 2 elevado a 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Eu não posso gerar uma tabela com 7, com 5, com 4, com 10 possibilidades. Tá? Se eu tenho 3 variáveis, 2 elevado a 3, 8. Então eu tenho 3 entradas para a única saída S, que é a minha função. Bom, repetir a tabela aqui. Como é que é essa técnica? Você vai lá no seu resultado final, na sua saída, e pega todas as respostas 1. Somente a resposta 1. Isso usando a técnica o quê? A soma dos produtos. E se eu estivesse usando os produtos, a soma dos produtos? E se eu estivesse usando o produto das somas? Eu ia fazer o contrário, eu ia pegar todas as saídas zero. Por isso que é o contrário, entendeu? Pegaria todas as saídas zero. Como é que eu quero somar produtos? Eu vou gerar produtos para depois somar. Se fosse o contrário, eu pegava os zeros, né? Como é produto das somas, eu ia somar para depois o quê? Multiplicar. É o contrário, muito fácil. Né? Então, olha só, na tabela, analisa-se onde S é igual a 1, a saída é 1. E um monte de expressão adequada. Tá? Como assim expressão adequada? Eu tenho que fazer com que esses meus resultados dê 1. Né? Com que esses meus resultados dê 1. Lembre-se, eu estou fazendo a soma dos produtos. Então, após selecionar os resultados 1, cujo no final é 1, saída é 1, eu vou aplicar o produto. Depois que eu obter meus produtos, é que eu aplico a soma. Tá? Então, tá. Se eu vou aplicar o produto, olha só. Esse cara aqui, esse produto está errado. Né? O produto é a porta AND. O produto é a porta AND. Se eu pegar no AND 0 e 1, dá 0. O 0 com 1 dá 0, não dá 1. Então, o que eu tenho que fazer? Na porta AND, todos têm que ser 1. Então, para o A ser 1, eu tenho que negar ele. Né? Então, por isso que está assim, que olha. A negado vezes B vezes C. Se eu pegar A negado, dá 1. Vezes 1, dá 1. Ok? A segunda expressão, opa, não pode dar 1 também, porque tem um 0 aqui no meio. Eu tenho que negar ele. Quem que é? O B. Então, eu neguei o B. Está aqui, ó. 1, AND 1, 1. AND 1, 1. Aí deu certo. Esse cara aqui, opa, tem um negado aqui, que é o C. Então, tem que negar o C, ó. Então, A tá ok, B tá ok, o C negado. E esse aqui tá tudo ok. Então, A vezes B vezes C. Por que foram 4 expressões apenas? Porque eu só tenho 4 resultados, que é 1. Se todos os meus resultados fossem 1, então eu faria 8 expressões, tá? Se 2 resultados fossem 1, eu faria 2 expressões, né? Como a técnica é a soma do produto, eu já fiz os produtos. Depois, o que eu faço com cada produto? Eu vou somar esses caras. S1 mais S2 mais S3. Soma 1 mais soma... produto 1 mais produto 2 mais produto 3 mais produto 4. Então, aqui, ó, o S final é esse cara, OR, né, que é mais esse, mais esse, mais esse. Tá? Então, essa é a minha expressão. Beleza? Então, como é que é a técnica? Seleciona os resultados 1. Beleza. Então, 4 número 1. Então, 4 expressões. Como a técnica produto, então, eu tenho que ajustar a minha expressão de modo que o produto seja 1. Como eu fiz os ajustes. Eu só não precisei ajustar o último, que o A, B e C era 1, 1, 1. Depois que eu fizer cada expressão, o que eu faço? Aplico a soma. Acabou. Simples assim. Beleza? Pessoal, agora é o seguinte.
os nossos tradicionais exercícios, né? Faltam no meu relógio 44 minutos para a aula terminar. Então, eu gostaria de dedicar esse tempo, aliás, vocês, né? Que vocês dedicassem esse tempo, né? Eu vou continuar aqui, ficou até 21h40, mas que vocês dedicassem esse tempo à resolução dos exercícios.